Fala Vitral, tudo bem? Seguinte, estamos começando aqui mais um episódio do Vitral Podcast. Meu nome é Bruno Santana. Sou o Madison Barreto. E a gente está aqui hoje com Heitor Barbosa, é isso? Heitor isso Barbosa. Mesmo. Prazer. Obreiro da ABU, não é isso? Legal. Prazer de ter aqui. Igualmente, vai falar muito sobre muita história aí da ABU. A gente com certeza tem uma história. Nós dois temos muita história. A ABU tem muita história, então tem muito papo pra gente falar aqui hoje. Mas antes a gente tem alguns recados aqui. Vamos lá, recados vitralísticos. Isso. A gente quer te convidar a ser um vitralista. Sim. Você pode apoiar o Vitral de algumas formas. Primeiro, ao assistir, ao ouvir um episódio, você pode comentar aí, né, no YouTube, no Spotify também tem a opção lá de comentar agora. Você pode curtir, pode compartilhar esse episódio, é muito legal quando a galera tá escutando e marca a gente lá no Instagram, né, e manda pra alguém e tal. Então esse engajamento aí nas redes sociais é muito importante. Dá um feedback, né? Manda uma mensagem grande, é muito legal. É muito bom. E você pode nos apoiar também financeiramente, de algumas formas. Primeiro, sendo um vitralista. Sendo um vitralista, você tem aí algumas vantagens. Você participa de sorteios. Esse livro que você trouxe pra gente? Então eu vou mostrar ele aqui, olha aí. Brilhar com estrelas, o poder do evangelho nas universidades pelo mundo, do Lindsay Brown, pela editora ABU. Esse livro também vai ser sorteado aí para os vitralistas em breve. Olha isso, cara, na moral. Isso aí. Na moral, pelo amor de Deus. É muito motivo para ser vitralista, tá? De verdade. Recém-lançado, inclusive. Olha só, recém-lançado, coisa quente. Ó, aqui, ó. Quentinha de impressão, tá? Tá com cheirinho aí, tá preservado aqui dentro do plástico. Mas, inclusive hoje, né, depois da gravação desse episódio, então já vai ter passado alguns dias quando sair o episódio, a gente está sorteando o livro da Vanessa Belmonte. Sim. O Lugar da Espera, na Vida Cristã. Isso. Que a gente vai sortear aí para os vitralistas. Então você participa de alguns sorteios, tem descontos nos eventos meus e do Bruno e do Vitral Podcast. Eu faço espetáculos de teatro, inclusive em novembro eu vou estar em cartaz. O Bruno tem eventos em breve esse ano, também, se Deus quiser, de música. Sim. E a gente tem eventos do Vitral aí em breve também. Então você pode ter desconto e prioridade, né, na compra também dos ingressos e inscrições aí. E para ser um vitralista, você pode... Tem 3 opções de planos aí. Você pode ser um pedacinho, um vidraça ou um mosaico. Pedacinho com planos a partir de R$15. Mosaico, planos de 40... Voltando na ordem, pedacinho 15, vidraça 25, mosaico 40. E aí você é um plano de assinatura. Então você faz a assinatura, todo mês vai ser descontado no seu cartão de crédito, ou você recebe o boleto por e-mail, ou você paga por Pix. Então é bem fácil, tem a plataforma lá, nossa, do Vitralistas, o link tá sempre aí na descrição e também tem um QR Code na tela. Isso aí é uma mixaria, né, mano? Sim. Vamos aumentar esse negócio, tá muito... Sim. É muita coisa boa pra muito pouco dinheiro, de verdade. É muito barato, cara. Real, quando você olha pra galera, pro que tá lá, as coisas que a gente tá sorteando agora, pros benefícios que vão vir no futuro, fica a dica, hein? Se eu fosse você, ficava esperto e ia lá de uma vez. Desculpa essa interrupção. Tem muita coisa que a gente quer fazer como Vitral, mas a gente precisa de recursos primeiro. Sim. Primeiro para manter o que a gente já tem. Exatamente. Aí, começando sustentar o que a gente já tem, aí sim a gente investe em outros conteúdos, outros materiais que a gente quer produzir, né? E aí a gente, inclusive, o nosso plano é a gente fazer conteúdos exclusivos, né? Para os vitralistas. Episódios especiais e tudo mais. Agora, você também pode apoiar a gente financeiramente com outros valores, né? Se você não quer ser um vitralista, uma assinatura, você não pode, você também pode nos apoiar com valores menores ou maiores, né? Então, assim, nosso Pix está sempre disponível aí também, apoiavitral@gmail.com. A partir de R$1 você já ajuda a gente, a partir de centavos. Você pode mandar 50 centavos de Pix, que já ajuda a gente bastante. Então, assim, você que está assistindo a gente, olha isso, se pensar, cada episódio normalmente tem uns 300 pessoas que assistem e tal. Cada uma pessoa que está ouvindo a gente agora mandar R$1, Jesus, R$300 desse episódio, entendeu? Senhor, meu já Deus. ajuda bastante a servo. Né, sustentar várias coisas. Mas a gente também é afiliado aí de algumas lojas, né? Amazon, Shopee, Magalu. Os links estão sempre na descrição. Se você for comprar em qualquer dessas lojas, use nossos links. É isso. Para além disso, a gente, para além de manter, né, o que está rolando, a gente quer dar um up também nos nossos equipamentos aqui de gravação, para a gente poder cobrir eventos. Inclusive, o Heitor está aqui, a gente já está combinando de ir lá cobrir um evento da ABU, que é o CF, que é um evento incrível, vocês vão saber mais aqui sobre o que é. A gente vai cobrir já a FEFIC, né? Com alguns autores lá e uma galera muito massa que vai estar por lá. No final eu vou dar essa legal. Fofoca reversa. Então, enfim, a gente precisa realmente desses recursos, né?
para que a gente faça esses investimentos aí. A gente fez um orçamento aqui por baixo, deu uns R$8.000, tá, de equipamento. Então, assim, a gente realmente precisa desse apoio de vocês. E é isso. É isso, só estudo. Só estudo. Vamos convidado? Então vamos lá. E aí, Heitor? Pra gente. Beleza? Beleza. Tá bom? Bom. Cara, seguinte, você é obreiro de ABU, né? Isso. Queria que você começasse falando um pouco desse cargo, obreiro de ABU, depois contasse um pouco sobre o que é isso, né? ABU, é ABU que fala? A gente sofre isso, né? Sofre. ABU, e aí? Fala aí um pouco pra gente disso. Bom, o meu trabalho hoje, né, tecnicamente chama assessor, né? Eu sou um assessor da ABU, trabalho para a ABU, né, 40 horas por semana, principalmente na região de Minas Gerais hoje. O que esse cargo faz, né? O que é essa pessoa? Desde que a ABU nasceu no Brasil, na década de 50, a gente sempre quis ter uma identidade muito voltada para o protagonismo do estudante. Então, na ABU, o missionário é o estudante que está dentro da universidade, né? Não é uma pessoa que é contratada para fazer isso. A função de assessor é alguém que apoia o estudante nessa caminhada. Então, o que eu faço hoje em Minas é acompanhar as lideranças estudantis, apoiar com formação, planejamentos estratégicos, também ajudar nas transições de diretoria, quando muda as lideranças, né? Mas ele é um papel de bastidor, né? No fim das contas, eu tenho muito pouco contato com quem está lá dentro da universidade. Quem sabe o que a universidade é, o que está acontecendo lá dentro é o estudante, né? Então é quase exatamente isso. Estou assessorando os estudantes aqui da região de Minas Gerais. E eu te conheci em 2017? 17. Você é Itajubá, e você estava passando por essa transição, você já estava virando assessor ali, né? Isso. Eu comecei oficialmente, acho que um mês depois daquele evento. E aí você estava falando, eu lembro que você falou um pouco lá sobre as crises de saindo da engenharia. Você fez engenharia, não é isso? Sou engenheiro ambiental. Você é engenheiro, e aí você estava... tinha formado, né? Sim, pouco tempo, e estava nessa lida de começar, né? Para isso. Como é que foi essa virada de chave aí, assim? Cara, para mim foi mais simples do que parecia, assim. E foi até engraçado que naquele evento, sim, muito estudante veio falar comigo assim, eu tô na engenharia, mas eu queria fazer outra coisa. Sim, eu não falei, mas... Muita gente mas pensou isso. Eu falei assim, tem que tomar cuidado para não ser uma má influência também, porque não é que engenharia não é importante, né? A aliança bíblica de abandonar a universidade. Então, assim, eu nunca tive a crise de achar que para trabalhar para o reino e servir o reino de alguma forma, eu tinha que servir integralmente, né? Eu seria todo o meu tempo para isso. Mas, de alguma maneira, eu fui percebendo durante a minha caminhada que diversos dos dons que eu tinha e diversos dos caminhos, decisões que eu já havia tomado, né, me apontavam para essa direção. Alguém que fosse trabalhar mais tempo com a ABU, claro, e trazendo os aportes que eu conseguia trazer naquele momento, assim, né? E eu acho que a maior crise veio de pessoas que me acompanhavam, assim. Muita gente falou assim, você fez engenharia, você vai jogar isso fora. E para mim nunca foi essa experiência, né? Até porque para mim a vivência universitária é muito mais rica do que simplesmente você sair de lá com uma profissão, com um ofício. Né? Então, a universidade me ofereceu muita coisa. Me ofereceu discutir coisas que eu não conhecia antes, lidar com gente que eu não conhecia antes, né? Então, eu não tinha como fazer esse caminho de hoje trabalhar integralmente com a ABU, ou com igreja, qualquer outra coisa que fosse, sem a minha vivência na universidade. Isso para mim foi precioso e importante, assim, né? Então não houve muito essa crise. Sim. E inclusive, eu me encontro muito profissionalmente no que eu faço também. Não é só uma visão que para mim não é só uma visão que é ministerial. Eu acho que eu desenvolvi conhecimentos e tecnologias para fazer o que eu faço, que para mim isso é desenvolvimento profissional também, sabe? Então eu tenho nenhuma crise com isso hoje em dia mais. Legal, assim, legal. E você, tipo assim, você descobriu a ABU durante a universidade mesmo? Você já conhecia? Eu descobri na universidade e foi engraçado porque o jeito que eu descobri, talvez eu não fosse da ABU hoje se eu tivesse levado aquilo muito a sério. Porque eu entrei na universidade, né, na Unesp, em Sorocaba, eu já morava na cidade, né, desde bem novinho. E no meu primeiro dia na universidade, estava tendo uma semana de apresentação do centro acadêmico, atlética, todos os grupos que tinham alguma coisa na universidade. E tinha acabado o tempo, entrou um garoto correndo e falou assim, eu queria falar da ABU, Aliança Bíblica Universitária. Aí ele falou, a gente se encontra ali no deck de madeira pra conversar sobre a Bíblia e tal. E foi embora, toda quarta-feira, meio-dia, foi embora. E eu achei que não fosse nem de crente, né, o negócio. Eu falei assim, mas eu quero discutir, os caras querem falar de Bíblia, eu tô aqui pra falar de Bíblia também.
E aí eu fui no primeiro dia, só fui eu. Nossa! Ninguém apareceu. Mas, poxa, nem o cara que convidou? Nem o cara que convidou. Poxa, Beuenses. Inclusive o cara que convidou, dos meus 6 anos de graduação, 5 anos de graduação, eu vi ele na ABU umas 3 vezes. Nossa! Mas ele convidou. E aí eu não fui, aí depois de uns 2 dias eu encontrei com ele na faculdade, eu falei, cara, você chamou, eu fui, você não tava lá? Ele, desculpa, foi corrido, mas semana que vem tem. E a semana que vem é a mesma coisa. Demorou tipo uns 20 minutos pra aparecer alguém. Sério? Mas aí teve um estudo e tal. Mas começou desse jeito, assim, bem informal. Não era nem ABU de verdade naquela época, assim, porque eles chamavam de ABU, só que não era nem filiado ao movimento, mas eles tinham algum contato, assim. Mas meu primeiro contato com a ABU foi esse, né? Mas acabei continuando. Né? Você falou, apesar disso, eu vou... Mas aqui, você acha que rola muito isso, assim, tipo, alguns grupos começam a estudar a Bíblia na universidade e falam, vamos fazer um ABU, que virou até um sinônimo, assim, de... Gente estudando, gente crente na universidade. Sim. É um ABU. Aí tem coisas que não é ligado a ABU, mas o pessoal tá chamando de ABU? Acontece. Eu acho que o nascimento mais orgânico que tem é esse, assim. É muito comum, tipo, ter um grupo que estuda a Bíblia e aí eles conhecem a gente através do site ou de alguma divulgação e vem falar, a gente queria fazer parte. Mas assim, isso nunca foi uma crise. Pelo menos pra mim nunca foi. Tanto que quando a gente tava lá em Sorocaba começando... Uma patente, sim. Exatamente. Porque quando a gente começou a montar esse grupo em Sorocaba, a gente entrou em contato com pessoas ligadas ao movimento para saber se a gente pode chamar de ABU mesmo. Eles falaram assim, olha, as nossas bases de fé são essas. Que são bases de fé muito comuns a qualquer fé evangélica. Falou, se vocês concordam com isso, pode chamar de ABU. Fiquem em paz, né? E seguimos assim, né? Sim. É um movimento muito aberto e muito orgânico, né? Sim, também, sim. né? Você percebeu esse seu engajamento, assim... Por que você continuou, então, né? Tipo assim, ao longo do tempo indo lá? Porque você tinha essa necessidade já de achar que você precisava de outras pessoas? Qual que foi seu start, assim, para você começar a se interessar mais pela ABU? Cara, eu acho que eu tive 2 fases de envolvimento com a ABU. Né? Acho que durante meus primeiros 3, 4 anos de faculdade, eu era muito ligado ao grupo da minha universidade e da minha cidade, né? Que a gente chama de grupo local. Que é todas as outras universidades de Sorocaba que já tinha algum grupo de ABU, né? E depois eu tive um envolvimento maior, né? Mais institucional, a partir do momento que eu comecei a ir nos eventos regionais e nacionais, né? Aí é outra história, né? Aí são outras coisas que eu aprendi. Mas acho que nesse primeiro momento eu acho que eu era mais propositivo do que um lugar que, nossa, eu quero muito estar nesse espaço, assim, né? Pra mim, assim, é um espaço que eu passava o dia todo na universidade, estava tempo integral, estava lá no almoço, pra mim, por que não estar nesse espaço? Né? Por que não estar aqui? Acho que as conversas eram interessantes, eu acho que tinha também uma visão de, é muito interessante estar discutindo os temas da fé para além da minha comunidade, para além do meu contexto, e aqui eu tenho um pouco disso, né? Mas ao longo do tempo também foi... eu desanimei algumas vezes, voltei outras, assim, o grupo era um grupo muito vacilante também, assim, né? E acho que isso é comum, né? A gente tem muitas forças e fraquezas quando a gente fala de protagonismo estudantil. Mas quando a gente fala que o estudante é quem puxa, cara, acontece 1000 coisas na vida do estudante, assim, né? Então tem semestre que fica mais fraquinho, semestre que fica mais forte, né? Mas acho que eu fui continuando por isso, assim, encontrei um grupo lá que eu gostava, achava que isso era importante pra minha fé de alguma forma, né? E fui criando esse compromisso, assim. Às vezes até meio forçado nesse começo. Sim, tipo assim, preciso fazer pra coisa acontecer sim, aqui sim. E eu mesmo vou botar a cara aqui, sim, né? Sim, entendi. Mas e essa noção da amplitude da ABU, você teve logo no início, assim? Eu te pergunto porque, por exemplo, pra mim demorou um tempo pra eu entender, sabe? Poxa, o grupo, e aí tem o regional, aí tem um não sei o quê, e tem não sei o quê. Você já entendeu isso logo de cara? Como é que foi? Eu não entendi logo de cara, mas eu tinha alguma dimensão, porque quando o nosso grupo começou lá em Sorocaba, assim, é uma coisa que, assim, se não foi Deus que fez aquilo, eu não sei quem foi. Sim. Porque, de repente, a gente descobriu que naquela mesma época tinha 6 universidades na mesma cidade, começando uma iniciativa de montar um grupo de ABU. Então, a maioria das cidades que a gente conhece tem um grupo de ABU. Sim. Tem 2 grupos de ABU. A gente começou com 6, né? Então isso é muito atípico, assim, né? Sim. Então a gente já começou com certa abrangência, né? Dentro da cidade e tudo mais. E aí a gente recebeu o apoio de outros grupos no começo. Vinha a gente dar treinamento pra gente. Então eu tinha alguma dimensão de que não era só aquilo, né? Sim. Mas eu não tinha nenhuma iniciativa de expandir esse relacionamento para outras áreas, né? Eu sabia que tinha gente no meu grupo que estava
envolvido, que ia em algum conselho regional ou outro, assim, mas eu mesmo nunca tinha ido, nem tinha muita intenção de ir, assim, né? Sim. Então, aí a gente já entra na definição um pouco, né, do que é a ABU, né? Assim, você falou aí já de conselho regional, falou de grupo local, né? E aí a gente tem umas siglas aí no meio, né? Primeiro, assim, o que é a ABU, né? Começa desse lugar aí pra gente, pra quem nunca ouviu, né, falar sobre, entender o que é essa sigla aí, que a gente brincou aqui com a ABU, né? O que é a ABU, por que não é a ABU e por aí vai. Tá bom, na verdade a ABU é um dos braços da organização, né? Nós vamos a ABUB, é a Aliança Bíblica Universitária do Brasil. A Aliança Bíblica Universitária acaba sendo o maior braço, né, o que é mais conhecido, que é um movimento que tem como princípio compartilhar o amor de Cristo dentro das universidades brasileiras, assim, né? Além disso, a gente tem outras vertentes. Tem a ABS, que é a Aliança Bíblica de Secundaristas, que funciona principalmente com estudantes do ensino médio. Temos alguns grupos também pelo Brasil, aqui em Minas, inclusive. E a ABP, que é a Aliança Bíblica de Profissionais, né? Que já é com pessoas, e geralmente com pessoas que passaram pelo movimento, mas não exclusivamente, assim, né? Mas o nosso foco principal é o mundo estudantil, né? Tanto escola como universidade. A gente já está aqui no Brasil há mais de 60 anos. Quantos anos? Então, mais de 60. 60. Se não me engano, são 65 ou 66. Por aí. Acho que 66. Acho que faz esse ano, né? Deve ser. Porque aí a gente tava lembrando aqui, você me perguntou da camisa, né? Inclusive essa camisa aqui é uma camisa da BU. Vai ser difícil mostrar lá atrás. Eu via isso quando eu estudava lá, quando eu estudava em São Paulo, né? Eu falei, como é que você conseguiu isso aí? E aí, tipo assim, essa camisa foi uma camisa que eu comprei em um evento nacional da ABU, que foi o E60. Foi o evento de comemoração de 60 anos da ABU no Brasil, assim, que loucura, né? E aí, tipo assim, tinha pessoas importantíssimas pro movimento, que participaram da história, da construção da história do movimento. E aí, eu meio que, entre aspas, caí de paraquedas lá, assim, sabe? Eu queria muito conhecer mais do movimento, comecei a entender um pouco mais do que era. E aí, de repente, falaram, tem um evento aqui. E aí, eu, paguei lá no último dia e tal, uma correria danada. E fui pra São Paulo, eu e acho que mais uma pessoa, assim. Uma doideira, eu não conhecia muitas pessoas ainda direito. E não tinha ido nem em eventos regionais ainda, né? Que é o que a gente acabou de falar aqui, né? Tem os eventos locais, os regionais e os nacionais, né? E aí eu não tinha ido nem nos eventos regionais ainda, sabe? E aí eu fui no SCC, que era o Encontro de Corpus Christi, que tem todo ano, né? Ano sim, ano não. Ano sim, ano não. E aí tinha um E60, que era o SCC de comemoração de 60 anos, assim. Aí foi muito massa, assim, que tinha uma galera muito gigante, assim, da história do movimento, e eu comecei a perceber ali um pouco mais do que era, sabe? Eu fiquei assim, cara, apaixonado pelo movimento ali. Porque eu, de repente, cheguei no movimento e era um monte de gente com as mesmas crises que eu, com as mesmas dúvidas, querendo ser um monte de jovem, tudo querendo ser crente, assim, um monte de jovem que não precisava estar ali, sabe? É um rolê muito diferente de aquele sentimento, às vezes, de igreja, né? Que o cara é filho de crente, alguma coisa assim. Não, a galera, tipo assim, fez o maior esforço pra estar ali, pagou, viajou 20 horas pra estar ali, às vezes de ônibus e tal. E aí chegou ali e quer conversar de Bíblia, quer conversar de Deus e quer, sabe, conhecer pessoas novas. É um negócio muito diferente, assim, cara. É um sentimento muito doido, assim, né? Eu fui muito surpreendido. O que você vai falar? Existem eventos mundiais também, né? Sim, da ABU, de vários países e tal, né? Cada 4 anos acontece uma Assembleia Mundial, né? Porque a ABU ela é filiada à AIFES, que é a Comunidade Internacional de Estudantes Evangélicos. Está presente em um monte de países, se não me engano, são mais de 170 países. Nós temos movimentos filiados, assim. Inclusive, esse ano vai ter na Indonésia. Mas esse nome, Aliança Bíblica Universitária, é só aqui no Brasil ou... Tem esse nome, o nome original? Não, é só no Brasil. Cada movimento tem nomes um pouco diferentes. Grupo Bíblico Universitário, Aliança Bíblica Estudantil. Tem diferentes nomes, né? Mas geralmente é tudo meio parecido, assim. Sim. Com a mesma pegada, mas tipo assim, a BUB, né? É Brasil, né? Sim, basicamente isso, movimento brasileiro, E aí a gente tem a nacional, né? E aí a gente tem diretorias, né? Nacionais, regional. E a regional, a gente tem Regional Minas, né? Sim. E outras regionais que algumas são formadas por alguns estados até, sim, né? Na verdade, Minas é a única que tem um único estado. Assim, né? sim. Porque aqui é maior? Tem um número muito grande de universidades, principalmente federais. Tem muita federal, todo o interior de Minas.
E também vem de uma divisão já antiga, porque Minas fazia parte da antiga região Centro-Oeste. Uma região que era muito grande, juntava vários estados, mas acabou que ficou grande demais, e aí a gente acabou dividindo em 2 regiões administrativas, né? Minas Gerais e a Nova Centro-Oeste, que teve algumas mudanças também em relação aos estados, que passaram para outras, né? Para ficar mais fácil de alcançar, né, todo mundo e tal. E pensar nessa questão do obreiro também. Porque o obreiro é 1 ou 2 por região, é isso? O sonho é que tenha quantos quiser, né? Sim. Não tem um limite, assim. Não tem um limite. Na prática, a gente fica com 1, 2, no máximo 3. A gente tem visto assim nos últimos anos, né? Mas não tem uma limitação, assim. Se a gente falar em ABU da década de 70, assim, a gente tinha muito mais obreiros inclusive locais. Tipo, obreiro para Belo Horizonte, por exemplo, né? Isso é um cenário que já existiu, né? Hoje a gente não tem mais esse cenário. Então a gente tem obreiros que atendem às regiões, né? Que é o que a gente chama de obreiro de campo. Sim. E a gente tem outros tipos de obreiro também. Obreiros que trabalham na equipe nacional, que é a parte administrativa, de comunicação. E a gente tem também uma secretaria executiva, né? Que é quem puxa isso principalmente, né? Sim. Então aí o obreiro, ele é uma pessoa que vive integralmente, né? Assim como você. E aí não tem esse limite, mas esse obreiro é como se fosse, né? Ele é um missionário mesmo, né? Sim. Na verdade, porque ele vive dessa... como um sustento mesmo, né? Sim. Então vive a doação e por aí vai. Então as pessoas, elas sustentam ele como um missionário mesmo. Isso mesmo. É basicamente isso. Um missionário da ABU. Uma das partes do meu trabalho é mobilizar recursos. Então eu conheço com pessoas, igrejas, grupos, né? E essas pessoas doam regularmente e ajudam a compor o meu sustento, assim, né? Todos os obreiros da ABU trabalham com essa política salarial, assim, né? Legal. Show. Mas e aí, conta pra gente como que surgiu a ABU, né? Qual que é a história, quem fundou, por que nasceu? Bom, a ABU no Brasil, ela começa em 1957, com a chegada de 2 missionários, né? Se não me engano, são americanos ou ingleses, não vou lembrar agora, que é a Ruth Simmons e Robert Young. Casados. Né? Não eram casados. Sempre que a gente conta essa história, o pessoal acha que é casado, mas não eram casados. Sim. E eles vieram pro Brasil nessa época com a iniciativa de começar alguns grupos, né? A Ruth Simmons acho que foi direto para São Paulo, o Robert Young passou primeiro, acho que ele entrou vindo da Bolívia, entrou pro Corumbá no Brasil, mas eles acabaram fazendo esse trabalho no começo, né? E já existia um movimento da AIVES a nível global, já existiam alguns grupos, né? Mas eles 2 eram filiados a Sim, eles eram ligados ao movimento, exatamente. E aí eles começaram esse trabalho no Brasil, principalmente nas capitais ali no começo, né? E aí a gente conta nossos aniversários assim, né? A partir de 57, mas oficialmente, no primeiro estatuto, primeiro registro da ABU é de 62, né? 5 anos depois, que foi quando a gente começou já com o movimento organizado, né? Mas assim, muitas das nossas práticas são muito parecidas com daquela época ainda, assim, né? Que é essa questão do protagonismo do estudante, a gente sempre prezou a formação de estudantes a nível local, que eles começassem grupos nas universidades, né? E desde então a ABU vem se desenvolvendo e tendo diversos tipos de atuação, né? Dependendo da época, dependendo do tempo, né? Então é interessante, porque a gente tem uma organização estudantil que ela é anterior ao golpe militar no Brasil, por exemplo, assim, né? Então a gente viveu toda essa época, assim, uma história bem antiga, assim. É, muito louco, né? Muita história, por exemplo, quando eu fui na 60, eu lembro de ver lá, tinha os... Você tava lá nesse evento? Eu tava. Tinha um anexozinho lá que tinha vários documentos, assim, antigos, tinham coisas que a gente podia pegar, eu tô lembrando exatamente agora, assim, podia ter trazido algumas coisas, mas aí tinha umas lembranças lá, assim, de coisas dessa época, folhetos mesmo, da época, sei lá, década de 70, assim. Muito doido pensar que esses movimentos, né, que atravessaram décadas, assim, né? O Gualberto veio aqui também falar da MPC, né? Sim. Pensar movimentos que passaram todas essas décadas pregando o evangelho e eu que participei, por exemplo, da ABU por dentro, ver como que funciona por misericórdia, assim, né, cara? Sim, por graça. É um movimento muito espontâneo, muito orgânico e tal. Mas algumas coisas, eu acho que algumas coisas ajudam isso, porque é isso que você falou, tem uns princípios muito claros, assim, né? Do porquê que tá fazendo o que tá fazendo e tem umas coisas assim mais simples também, né? Tem uma certa simplicidade que eu acho que ajuda bastante também. Sim. Né? Eu acho que virou quase identitário pro movimento já, que é caminhar com dificuldade, assim, né? Tipo, a gente sempre tá com dificuldade financeira, sempre tem dificuldade de gerir os grupos, né? Mas, assim, acho que a gente sempre tá nesse contexto, mas sonhando com mais, assim, né? Tanto que a gente teve um encontro recentemente, o Encontro Corpus Christi desse ano foi um evento de planejamento estratégico.
O que a gente quer alcançar no universo aqui nos próximos 5 anos, assim, né? E aí, uma das coisas que a gente estava conversando, né, quando a gente estava falando de mobilização de recursos, a gente tem que pensar em aumentar a nossa equipe, dobrar a nossa equipe. Aí eu fico pensando, eu não quero dobrar a equipe, eu quero que quando a gente tiver com dobro de equipe, a gente tá com pouca grana, que a gente quer contratar mais gente, né? A gente quer crescer, assim, né? Então eu acho que assim, a gente caminha na fragilidade, mas sempre sonhando muito, né? Sonhando alto. Acho que isso é importante pra quando a gente pensa em missão, né? A gente vai estar sempre aquém de onde a gente quer chegar, né? Acho que não tem esse caminho posto, assim, né? Eu terminei aqui minha missão, né? Não existe, né? É uma certa dependência sempre. Total, assim, né? total. É. Eu senti muito isso, assim, porque primeiro eu senti aquele impacto de grandeza mesmo, né? Porque você olha e você fala assim, cara, que loucura. Todas essas pessoas, toda essa proposta, aí tem o EBI e tal, tem uma certa, tem uma organização mesmo, né, assim, sim. Mas ao mesmo tempo essa dependência, assim, de que, porque tem uma coisa do movimento estudantil, né, e aí eu vivi isso muito, assim, que é muito, e eu sei que você já viu isso 500 vezes acontecendo. Um grupo, ele se fortalece muito, mas aquelas pessoas, elas formam, né, sim, e elas sim. vão embora, e aí de repente, poxa, a gente precisa pedir graça a Deus, misericórdia a Deus, para ele mandar outras pessoas, e essas outras pessoas terem ânimo suficiente para fazer um negócio voluntário na universidade, né? Que é assim, que é muito pesada, muitas vezes é muito pesada. A pessoa vai lá fazer um curso de engenharia, por exemplo, né? E aí ela tem que preparar EBI ainda, toda semana, né? Que é um negócio que é difícil às vezes de fazer e tal. O que é EBI? Um negócio... Aí, legal. Fala aí, vou deixar pro obreiro Antes de falar do EBI, eu posso contar uma historinha sobre essa questão da fraqueza, da dependência? A gente sofreu muito durante a pandemia, né? Muitos grupos ficaram mais frágeis, mais articulados. E ano passado, que não foi 2022, quando a gente voltou a fazer algumas viagens, e começou a fazer eventos presenciais de novo, a gente começou a mapear grupos que estavam mais fracos, né? E aqui em Minas, um dos grupos que a gente percebeu foi os grupos que estavam ali no Triângulo Mineiro. Então, Uberaba, Berlândia, e também ali perto de Rio Paranaíba também. A gente decidiu fazer uma viagem para visitar esses grupos, né? Aí foi eu e 2 estudantes nesse processo, né? E eu fui de carro, eu fui com o meu carro, os outros 2 não dirigiam. Então, assim, tava na minha mão. Aí a gente passou primeiro em Uberaba, e em Uberaba eu comecei a me sentir mal. Tava pregando num texto, eu senti uma dormência na minha mão fechou e não abria mais. Sério, caramba. Aí eu sentei, continuei, falei assim, pessoal, tô passando a minha mão aqui, vou sentar, vou terminar a pregação e tal. E depois, já percebi que tava passando a minha mão, no almoço eu conversei com a menina, que ela era de Uberlândia, né, a próxima cidade que a gente ia visitar. E ela já tava na liderança desde aquele evento que você foi, 2017. Caramba. Então ela tava na liderança, 5 anos, e nunca tinha renovação no grupo, né? Apareciam umas pessoas envolvidas que queriam ajudar liderando, só que isso passava e não fundamentava, né? E aí, a minha conversa com ela foi no sentido de, relaxa, não é você que faz, né? Tem hora que o grupo acaba, né? Não tá no nosso poder, assim. Eu sei que o que você podia fazer, você fez. E ela tava muito sentida, tava muito triste de ter trabalhado tanto pro grupo meio que morrer. Então, naquela viagem, tava meio com uma convicção, assim, a gente tá fazendo múltipla tentativa aqui, mas o mais provável é que o grupo acabe, né? E aí, a gente seguiu viagem pra Uberlândia, eu continuei passando mal, comecei sentindo esse episódio de dormência no intervalo de algumas horas, e aí, numa segunda-feira de manhã, eu procurei um hospital lá, e aí não vou explicar meu caso médico inteiro aqui, que não é tempo, mas eu precisei ser internado lá. Tinha possibilidades muito sérias, assim. Não foi isso, mas tinha a possibilidade de ser uma leucemia. Caramba. Porque descobriu que eu tava com hemorragia no cérebro. Foi o caos. E aí a gente cancelou todos os outros grupos que a gente ia visitar, porque eu precisei ficar internado. Eu fiquei uma semana internado. Só que os 2 estudantes que estavam comigo ficaram mais tempo em Uberlândia do que eles ficariam. Então eles começaram a fazer uma reunião com o pastor aqui, começaram a visitar a gente nova ali e tal, não sei o quê. Foi tudo muito pontual, muito simples. Aí depois eles voltaram pra casa deles, né? Eu melhorei, assim, tive alta, né? Minha esposa foi me buscar. Voltei ao BH e tirei uma licença médica de 1 mês. Quando eu voltei dessa licença médica, eu falo assim, tinha tido uma renovação na diretoria regional da ABU Minas. Eu perguntei, como é que foi? Tem um rapaz que quer ir de Uberlândia. Eu falei, mas não tem rapaz de Uberlândia, esse grupo não existe mais, né? A gente ia acabar com isso. Não, ele falou, não, tem um rapaz lá e disse que lá também o grupo renovou. Tal. Eu falei assim, mas como assim? A gente não fez. E assim, de fato, a gente não fez nada. Eu tava internado. Tudo que eu fiz foi dar trabalho pra quem tava me recebendo, assim, né? Sim. E aí a gente fechou o ano passado, agora 2022, eles fizeram um culto na universidade com mais de 30 pessoas. Nossa. Então é um dos grupos que tá mais sólido na região, assim, hoje.
E eu não tem nem como falar que foi contra o meu trabalho, foi pra eu ter visitado aquela cidade. Eu assim, pô, Deus, mas e eu? Caramba, eu fui lá, fui à toa. Assim. Exatamente, Sim. né? Então... Essa coisa é muito doida, né? Porque uma espécie de entrega, né? Você entrega aquilo e às vezes realmente a coisa acaba, mas às vezes a coisa vai para um outro lugar que você fala assim, cara, tá muito melhor, né? E esse tipo de história é tão constante que eu já aprendi a, assim... Sim. Não me impressiona mais, assim, quando acontece desse jeito as coisas. Sim. Tanto que antes de viajar, eu não sabia que eu ia passar mal, eu falei com os meninos junto comigo, olha, gente, a gente tá indo com um plano, mas acho que é capaz que tudo isso aqui mude, né? Vai ser tudo muito adaptado, assim, e mudou de um jeito que ninguém esperava, assim, né? Eu passei 4 anos e meio, mais ou menos, na BU, assim, na faculdade, né? Mas não foi a BU desde sempre, na verdade, né? Era outro grupo, na verdade, antes. Um grupo clandestino, assim. Era um outro grupo, concorrente, sacanagem, não é concorrente, né? Mas é um grupo amigo, é o ICD, né? Antes era ICD, e aí eu passei pra noite, e aí uma galera conheceu a BU, um amigo conheceu a BU e tal, me apresentou, e aí eu falei, cara, eu fui no rolê e fiquei maluco, assim. E me engajei muito. E daí pra frente eu passei a participar muito. Mas eu vivi demais isso, assim. Que é essa coisa de viver na liderança há muito tempo. No final, assim... Você era da liderança, tá vendo? Sim, eu fui líder de núcleo mesmo, né? Que é o líder desse núcleo local, assim, da própria faculdade, né? A reunião da própria faculdade. E participei da diretoria local também, que é uma diretoria de Belo Horizonte, né? Assim, legal. Eu era da Secretaria de Ação Social. Que na época tinha, acho que hoje nem tem esse cargo mais, né? Mas enfim, eu participei um bom tempo, assim, e eu vivi muito esse rolê, assim, de ver a coisa indo lá em cima, e às vezes eu me esforçando muito e não dando certo, ou indo lá em cima em momentos que eu quase desisti, assim, e ao mesmo tempo tive que ter esse momento também da coisa... de eu não conseguir mais, assim, sabe? De não ter força mesmo, assim, né? Tá na liderança do núcleo e tinha uma época que eu tava tão cansado, mas tão cansado, assim, de liderar o núcleo que eu esquecia do núcleo, sabe? Tipo assim, eu tava tão com cansaço da faculdade também e tal. Esquecia do núcleo, esquecia que tinha no dia. E aí tinha outras pessoas, né, que estavam também ali e que foram tocando a coisa também. E Deus sempre levantando pessoas, né? Pra continuar, assim, a coisa. Mas essa sensação é muito, muito presente, né? Essa sensação, assim, de dificuldade, de limitação mesmo, né? Sim. Poxa, Deus, eu queria tanto que fosse uma coisa assim, eu faço e aí já passo pro outro e o outro continua, mas às vezes realmente não é assim, né? E eu acho que isso é uma coisa que eu falei para outras pessoas depois que lideraram um núcleo, assim, que eu fui falar com elas sobre isso, né? Que a pessoa precisa ter essa noção de que não está no controle dela por vários motivos. Isso pode virar um problema muito sério, né? De adoecimento, né? Você vê, tipo, um estudante tem que fazer mais coisas do que ficar vivendo só em função do movimento, assim. Ele tem a vida dele, tem a família dele, tem a igreja, tem o curso que ele tá fazendo, né? Mas tem gente que se envolve tanto, se entrega tanto que sai esgotado, né? Foi o meu caso. E por isso ele abandonou a universidade. Por isso. Não por isso, né? A BU, na verdade, era um oásis no deserto, lá na universidade. Mas, enfim, era isso. Eu acho que a BU foi esse... E aí, outra coisa, né, antes que eu esqueça, que você falou lá no início, que cara, se eu não estivesse na universidade, eu não tinha tantas possibilidades, né? E aí eu senti que a ABU me deu muitas possibilidades também. A gente se conheceu no evento da ABU. No evento da ABU, olha que doideira, né? Então a ABU eu não fiz universidade. Mesmo ele não fazia. Só fui no evento mesmo, mas acabei conhecendo. Um evento chamado Acampabu em 2017 mesmo? 2017, que é um acampamento mesmo, assim, que foi incrível, foi muito massa esse evento. Mas assim, eu entrei na universidade muito nessa vibe, assim, pregação, tinha me convertido, tinha pouco tempo, assim, tava naquela fase, cara, animadaço, pá. E aí, entrei para movimento estudantil, pá, e depois a ABU. Só que, assim, a ABU me dava possibilidades de entender o meu cristianismo de uma outra forma, né? E, na verdade, eu tinha esse peso comigo, tipo assim, nossa, eu devia estar fazendo isso, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, a ABU me trazia uma leveza em relação à minha espiritualidade, assim. Sim. De trazer possibilidades. Eu vi outras pessoas sendo cristãs de outra forma e falava assim, cara, que legal. E aí, eu fui conhecendo outros universos por causa da ABU, sabe? A ABU mudou minha vida, assim, de verdade, cara, completamente. É muito louco. Como que
E aí eu, por exemplo, passei 5 anos na faculdade, né? É doloroso falar isso. Passei 5 anos na faculdade e eu não me formei. O curso era de 5 anos? E o curso era de 5 anos. Eu não me formei e eu trabalhei na área um tempo, mas não trabalho mais. E eu nem quero trabalhar mais. Nunca mais vou trabalhar, se Deus quiser. Talvez trabalhe, mas enfim, não quero. E isso, tô precisando fazer uma instalação elétrica lá em casa, cara. Aí, você chama, enfim, eu posso te indicar alguém. Se precisar de uma serenata, alguma coisa assim eu faço, mas de resto não. Mas eu não teria tantas vivências, cara, tantas coisas se eu não tivesse passado por aquele período. Eu não conheceria a ABU. A ABU, aí eu percebo hoje em dia, por exemplo, assim, no meu trabalho, né, sei lá, pra fazer show, pra fazer, sei lá, qualquer coisa assim. Muitos até contatos que eu tenho foram graças a ABU, cara. Sim. Pessoas, e aí se eu conheço hoje, por exemplo, eu penso se eu conheço um médico, é alguém da ABU, sabe? Tipo assim. Então vai pra Natal, vai ficar na casa de quem? Exato. Vai ficar na casa da ABUense. Exatamente. A ABUense. Sempre que eu penso. Aí eu tô pensando, por exemplo, cara, eu queria fazer uma turnê. Aí as pessoas falam assim, mas você vai fazer uma turnê como, né? Tipo assim, eu falo, não, tem um sofá ABU por aí, com certeza, eu dou um jeito. Certeza, você vai achar. Eu dou um jeito, sabe? Então é muito isso, né? A ABU é muito esse rolê também, assim. Um oásis no deserto para os estudantes também. Por mais que tenha esse aspecto missionário mesmo, né? E a gente tem esse aspecto, mas ela funciona também pro cristão que tá lá, né? Também de alguma forma, né? Sim, com certeza. Eu acho que isso é uma das principais coisas, assim, né? Como é que o que você ouve de falar disso por aí, assim, dessas pessoas que encontraram a ABU, os testemunhos? Cara, eu acho que faz uma parte da minha história isso também, né? Porque eu acho que por mais que nesse começo eu não foi algo que me encantou, isso acabou mudando drasticamente, assim, né? Com o tempo, conforme eu fui me envolvendo. E olha que coisa engraçada. Eu comecei a me envolver mais profundamente com a ABU por causa da minha esposa, a Gabi. Porque quando ela entrou na faculdade, um pouquinho depois de mim, eu já conhecia a ABU, e eu fui procurar alguém da cidade que ela estava indo de Franca, que fosse da ABU para ela ter onde morar. E ela começou a se envolver, começou a participar do grupo lá. E quando eu ia ter o curso de férias, ela me chamou pra ir e eu falei que eu não queria ir. Tava passando uma barra, a minha igreja já tinha passado por processo de divisão recente. Você nunca tinha ido? Em eventos grandes assim, não. Só coisa bem local. Sim. E aí ela falou assim, não, mas vai ser legal. Eu falei assim, eu acho que vai ser legal mesmo, só que eu não tô com a cabeça pra isso. Tem que ler livro pra fazer resenha. Sim. Eu falei, nossa. E ela insistiu tanto, eu falei assim, tá bom, eu vou, mas eu vou porque você tá insistindo. E no primeiro dia do evento, o Caps, que era o obreiro na... Grande Caps. Que era obreiro lá na época... Ô Caps, você tá ouvindo aí, né? Abraço. Que inclusive fez um casamento, inclusive. É mesmo, que legal. Conheci ele no CF também, tá de bar. E aí o que aconteceu? Ele falou assim no primeiro dia, olha, você pode estar aqui pelo motivo certo ou pelo motivo errado. Eu falei assim, eu tô aqui pelo motivo errado, então que vim aqui obrigado, né? Mas vocês já namoravam? Já namorávamos, Tá. Só que aquilo mudou minha vida radicalmente de uma maneira que, assim, hoje meus grandes amigos passaram pela ABU. Então, meus padrinhos de casamento, várias são da ABU, pessoas, eu vou pra algum lugar, vou ficar na casa de quem? Vou ficar na casa de alguma ABUense. Então isso faz parte da minha vida de um jeito muito amplo hoje, assim, né? Eu até esqueci a sua pergunta. Eu também esqueci o que era, você lembra? Não. Era sobre esses testemunhos de mudança isso. de vida, né? Aí você falou sim, sobre a mudança da sua vida mesmo, né? Mas acho que isso puxa um gancho pra outra coisa que eu acho que é muito incrível, porque quando a gente pensa em missão universitária, a gente pensa em alguém que vai entrar na universidade e vai pregar lá dentro, né? Vai abrir a Bíblia. E eu acho que isso faz parte do que é missão universitária. Faz todo sentido, né? Mas uma coisa que a gente tem, que a gente já tem na ABU e a gente está estimulando cada vez mais, é que a gente tem estudantes que estão relacionados com tudo que a universidade promove. Sim. Né? Então, se tem coletivo na universidade, tem centro acadêmico na universidade, tem movimento estudantil, é interessante que os estudantes estejam nesses espaços. Né? Porque a ABU ela não pode ser simplesmente uma reunião de crente lá dentro. Né? Então, tem gente que é da ABU, assim, que mora com crente, almoça com crente, sai com crente e não conhece ninguém que não é crente na universidade, assim, né? Então, acho que viver o reino na universidade é também produzir conhecimento de qualidade dentro da universidade, é dialogar com o que está sendo proposto, é ler o que está sendo escrito, né? Acho que é uma experiência já mais abrangente. E isso para mim mudou a minha vida, porque muito do que eu tive acesso na universidade não é necessariamente conteúdo produzido por cristãos ou para cristãos, mas de alguma maneira dialogou com a minha fé de tal maneira que moldou minha vida. Assim, né? Então
uma experiência que ela é mais integrada com a vida da universidade como um todo, né? E da sociedade também, né? Por que não? A ABU me deu essa visão mais ampla mesmo, assim, de conversar, de dialogar com outras visões, com diversas visões de mundo. E eu lembro, assim, cara, eu lembro coisas muito, muito pontuais, assim. Eu lembro de perceber a oração das pessoas, por exemplo. Eu tava na roda, assim, e eu vi uma pessoa orando, eu falava assim, cara, essa pessoa era muito diferente, cara. E é legal, assim, a forma como ela ora. Então, essas coisas que a gente vai aprendendo a ver de uma outra maneira, assim, né? Que realmente não tem um padrão, você sai dessa bolha, primeiro de cristãos, né? Cristãos que vivem de outras formas, e ao mesmo tempo, quanto a ABU te incentiva a dialogar com a própria universidade também, né? E aí, nesse sentido, eu penso, lembrando de uma coisa que a gente até tinha umas crises, assim, na época da universidade, que eu te ouvi falar sobre, que é assim... aquela coisa do evangelismo mesmo, né? Muitas vezes a gente tinha aquela crise, cara, a gente precisava evangelizar mesmo, sabe? Aquela coisa de evangelizar mesmo, que é sair e falar de Jesus para alguém explicitamente. Só que, cara, a ABU, ela fortalecia a gente tanto nesse lugar de relação, né? De evangelismo mais relacional, de amigos, de convidar um amigo pro núcleo, por exemplo, ou de conseguir conversar com alguém sobre Jesus de uma forma muito mais espontânea. E aí tem até uns métodos, né, de evangelismo que eu só conheci na BU, né? Que é tipo, Descubra João, essas coisas assim, né? Pô, ensina essas coisas aí pra gente. É legal, né? Queria que você falasse um pouco sobre essas coisas também, tipo assim, sobre essa coisa da missão, né? Evangelizar mesmo. Sim. E esses métodos aí que a BU traz, né? De outra forma. Tá, assim. Legal. Então, mais uma coisa mais na área da ferramenta, assim, né? Sim, Isso é uma pergunta que você fez, né? O que é o EBI? Porque, assim, a gente tem um método de estudo bíblico, que é o EBI, que é o estudo bíblico indutivo, que ele é o que a gente mais usa hoje no movimento, assim, né? A gente não é refém disso, né? A gente tem outros modelos, mas historicamente o que a gente tem, quem vem mais usando, né? E é basicamente um modelo de estudo bíblico que a gente lê um texto e a gente estuda ele através de algumas perguntas, né? De observação, o que a gente vê no texto, de interpretação, como é que a gente entende esse texto, e de aplicação. O que esse texto vai fazer com a minha vida, né? Que atitude OIA, né? que eu vou... Exatamente. É o método OIA. OIA. Tem gente que fala que é o joia. Que começa com o joelho. Legal. Observação, interpretação e aplicação, né? Pera, repete, por favor, joelho. Observação, interpretação e aplicação. Legal. É uma exegese, assim, do texto e uma aplicação básica, né? Assim, Sim. Ensinando pessoas a interpretar o texto de uma forma muito simples, né? Assim, isso é bem legal. Hoje em dia, acho que eu não consigo fazer uma exposição bíblica sem passar por esses passos, assim. Acaba que não sendo, tem uma metodologia de como você transforma isso em pergunta e aplica para um pequeno grupo, mas acho que o coração disso aí está presente em qualquer estudo bíblico, assim, né? Inclusive tem um livro da BU Editora também, que é o estudo bíblico indutivo. Né? Grande Tunica. Isso. E lá você aprende a fazer e tal, né? Mas a gente também tem outros métodos, assim, né? Um que você mesmo falou, Descubra João, é o método que a gente trouxe pro Brasil mais recentemente, que ele ainda tem algumas similaridades com o EBI, mas ele é como se fosse um caderninho. Sabe os caderninhos que vem com elástico? E aí dentro dele tem todo o Evangelho de João. E a ideia é que você convide um grupo de amigos para estudar com você, cada um ganha um dos caderninhos, e a ideia é que seja um espaço confortável para uma pessoa que não é cristã poder dialogar com a Bíblia. Então, uma das regras não pode ter mais cristão do que não cristão, e não pode ter mais que 2 cristãos. Então é um número máximo aí, né? Então a ideia é ter um espaço bem aberto, você se sinta à vontade para conversar, e aí tem sempre tipo um texto e algumas perguntas sobre esse evangelho, e ao longo de alguns encontros você vai dialogando com o texto, assim, né? Então tem gente que nunca abriu a Bíblia, mas nesse tipo de espaço, tipo, vai na sua casa, tem um lanche, a pessoa vai abrir. Eu falo, mas você quer ganhar estudante, você dá comida pra ele, cara. Né? Na época que eu tava na universidade, quando a gente fazia que tinha lanche, o pessoal aparecia, assim, sabe? Então, tá tudo passando fome. Exatamente. Faz o miojo o povo. Tem o Experimento Marcos também, que hoje em dia também já... o Experimento Marcos é uma iniciativa da ABU ou é a galera da ABU que viu e aí falou, a gente vai trazer? Ele veio pro Brasil assim. Através da iniciativa da Jessica Grant, que é uma pessoa ligada à ABU, e ela trouxe a iniciativa, né, e foram formadas já outras equipes, assim, e isso acontece hoje, não necessariamente vinculado à ABU, né? Mas explica aí o que é o Experimento Marcos. O Experimento Marcos, ele é um teatro, né, que todo o Evangelho de Marcos é apresentado em 90 minutos, com 15 atores não profissionais, sem cenário, sem figurino. Então, em 90 minutos, a gente passa pelo Evangelho de Marcos inteiro, né? Então, quem participa precisa decorar grandes partes, grandes porções assim, do Evangelho, né? E
E cada experiência é muito única, assim, né? Eu conheço muita gente que participou, eu já assisti, nunca participei atuando, né? Mas já assisti diversas vezes. E é um contato muito próximo, muito pessoal, com a pessoa de Cristo apresentando ali no Evangelho de Marcos, né? Então, é uma iniciativa, enquanto o EBI, ele é uma iniciativa que ela vai muito na nossa cognição. O que esse texto está falando? Você convida uma pessoa que não lê a Bíblia para responder, tipo, o que esse texto está falando? E, por outro lado, a gente tem uma iniciativa que é artística, né? Ela mexe com outras coisas, ela comunica com outras coisas, assim, mas também tem um propósito aí que é evangelismo, apresentar a Cristo de alguma forma, né? Sim, eu já vi incrível. Sendo apresentado incrível. Na universidade, na morada da UFMG. Você estava lá nesse dia que teve moradia? Não, eu não fui no dia, mas eu soube que aconteceu, né? Uma apresentação lá e tal, na morada da UFMG. Moradia. Então, na moradia, né? Eu assisti 3 vezes já, vou te falar, cara, coisa... muito impactante. Você nunca assistiu? Eu tô tentando lembrar quantas vezes eu já vi, eu acho umas 5. Cara, é muito legal, é incrível. Porque eu tava lembrando aqui, eu fiz uma comparação na minha cabeça aqui agora com uma coisa meio The Chosen, né? Assim, que é aquela coisa de uma figura dos discípulos de Jesus mais humanizada, né? Mais próxima e tal, com um pouco de humor até. Sim. E sem figurino, no caso The Chosen tem, né? Claro. Mas lá não tem figurino, né? Então é muito legal, porque você vê as pessoas, assim, caminhando... E é uma experiência muito imersiva também, né? Até a disposição das cadeiras e tal. Uma experiência de imersão, aquele final, assim, cara... Gera um contato com a pessoa de Cristo ali, assim. Sim, porque é legal que a disposição das cadeiras que tem... Coloca as cadeiras em mais ou menos um círculo, né? Tem alguns corredores entre eles e um espaço no meio. E aí, Jesus simplesmente está andando ali no meio, né? Então é como se a gente fosse a multidão. Sim. Então tem hora que Jesus está de costas ali na frente, falando com uma pessoa lá legal. E tal. Então, era mais ou menos a experiência que a multidão tinha, né? Sim. De estar seguindo Jesus, de repente, Jesus está lá na frente, conversando com uma pessoa, né? Um cego que está ali no caminho. Aí, de repente, Jesus está aqui muito perto de mim, falando aqui em cima de mim, né? Então, dá muito essa experiência, assim. E como eu acho que o fato de não ter figurino, a gente sente um pouco mais, assim, a proximidade, assim, de tipo, se Jesus se encarnasse no nosso tempo, era essa experiência que eu teria, assim. Um cara mais ou menos assim, né? Do que só de pensar de 2000 anos. Então, assim, é uma experiência muito legal. E tem todo o Experimento Marcos, ele não posso pegar ver um vídeo na internet e começar a fazer, né? A ideia é de pode, mas fazer... vai ficar péssimo. Vai ficar péssimo. Mas é porque tem um treinamento, tem né? Treinamento, né? Tudo. Mas assim, por exemplo, se eu quero fazer, com quem que eu faço contato? Existe uma liderança do Experimento Marcos? Cara, não vou saber te falar isso agora. Eu acho que eu sei, hein? Eu sei. A Gabi, por exemplo, é uma das diretoras, né? Assim, existem alguns diretores com quem você pode entrar em contato aqui. Conheço alguns deles assim. Não, porque eu falo... Kleber, por exemplo. Kleber, sim, BH, que a gente coloca na descrição aí. Isso, Porque assim, algumas... Até já de gente que falou comigo, assim, de que queria levar Espírito Marcos na igreja deles, fazer na igreja deles e tal, né? Sim. Mas também não é assim, né? Tem que é uma preparação, né? Assim. E eu percebo que é uma coisa legal, por exemplo... Prepara uma galera e apresenta em vários lugares, né? Sim. Então, assim, talvez você vai pedir agora pra, sei lá, início do ano que vem, até porque são atores amadores, né? Então é difícil, às vezes, você juntar todo mundo, né? São 15 pessoas? São 15. Se eu não me engano, são 15. Então é muita gente pra... Você tá bocejando aí que eu tô com sono. Ele tá aqui tentando despistar, mas usando as caretas tá pior ainda. Esses dias tá faltando hora pra dormir. É só cansaço, tá, galera? Não é porque tá chato, tá? Mas é um... Então, assim, se você quer fazer, né? Ou você quer participar, ou enfim... Tem essas pessoas, né? Mas eu acho que precisa de uma antecedência, assim, de uma organização, né? Quiser levar o evento. Mas é incrível. O evento é incrível, é incrível. Mas eu posso buscar uma informação e passar também pra colocar na descrição depois. Então olha na descrição isso. Porque existe um site, um e-mail oficial. Eu acredito que existe. Porque assim, pensando assim, porque é uma parada a nível Brasil, né? Porque assim, a gente tem muita gente que escuta a gente que não é de BH, né? Sim, então falando assim, procura o Kleber é BH, né? Sim, E se eu sou do Acre, eu acho que tem um site mesmo. Mas é até engraçado, né? Porque assim, acho que a BU, nos últimos anos, tem tantas iniciativas que tem umas que eu nem sei como é que funciona. Sim. Eu vejo acontecendo assim e falo, cara, que coisa massa. Mas eu mesmo não tive contato tão direto assim.
Legal demais. Você tem alguma outra coisa que você tem de cabeça aí? Tipo, Descubra João? Tinha uns outros, não tinha tipo estudo assim? A gente tinha o Projeto Lucas há uns anos atrás, no começo dos anos 2000, que eu acho que tem uma pegada um pouco parecida de estudos bíblicos em grupo, assim. Sim. Mas a gente tem muitas iniciativas que não são necessariamente evangelísticas, mas eu acho mas são iniciativas pra gente serviço à universidade. Mas evidentemente, de alguma maneira, você está apresentando Jesus ali, né? Então, o quê? Já aconteceu em vários grupos, nasceu lá em Viçosa a Semana da Esperança, por exemplo, né? Lá na Universidade Federal de Viçosa, alguns anos atrás, se não me engano, na década de 80 ou 90, assim, você tinha um índice de suicídio muito alto, né? Então, percebendo isso, o grupo de ABU de lá pensou na iniciativa de criar a Semana da Esperança, que fosse uma semana com uma série de atividades que visasse promover uma boa saúde mental, assim, para os estudantes, né? Isso acontece em Viçosa até hoje, né? Então, e outros grupos já fizeram isso. Então, tem grupo que organiza palestras, roda de conversa, aí tem estudo bíblico indutivo também, sobre algum tema, aí tem apresentação artística, tem oficina de forró, tem um monte de coisa que é feita na universidade, uma maneira de servir as pessoas que estão ali, né? Não só estudantes, mas também professores, servidores da universidade, né? Então, essa é uma iniciativa, né? Também existe, assim, participação na minha universidade, na Unesp, por exemplo, em Sorocaba, tinha a Semana do Meio Ambiente, né? Sou engenheiro ambiental, e a ABU, uma época, falou assim, a gente quer participar desse debate, falando o que a Bíblia fala sobre isso, sobre o meio ambiente. E a gente criou uma oficina sobre isso numa coisa que já tinha na universidade, né? Então tem muitas iniciativas de inserção, assim, na vida da universidade, que de alguma maneira é uma manifestação do evangelho ali dentro, assim, né? Você sabe sobre aquela iniciativa da galera, eu acho que é do Rio de Janeiro, sobre um cursinho na universidade? Sim, existiu um cursinho, né, que a ABU começou em Seropédica, na Federal Rural do Rio de Janeiro. Agora eu não vou lembrar a época, acho que no final da década de 90, assim, mas foi também uma iniciativa de serviço que nasceu a partir da iniciativa de estudantes. Que era um cursinho pré-vestibular, era isso? Cursinho popular, pré-vestibular, e inclusive ganhou prêmios, assim, ele foi muito bem reconhecido, assim, naquele momento, assim, né? Mas é um tipo de iniciativa. A gente tem outras, assim, conheço a história de um rapaz, eu não vou falar a região dele, que eu não estou lembrando agora, posso falar besteira, mas que a partir da extensão dele, ele era da ABU, ele conseguiu organizar uma ação de recuperação de um rio, assim, né? Então, uma iniciativa ambiental, por exemplo. E é muito comum, acho que, ver estudantes que passaram pela ABU sendo muito atuantes nas suas áreas, assim, e propondo coisas muito interessantes também, assim, né? Então a gente vai acompanhando, assim, de longe, vendo, que legal. De alguma maneira isso foi formado, a gente tem alguma participação, assim, nesse processo também, né? Sim. Mas aí, tipo, pensando aqui só o que você tem acesso, né, Belo Horizonte e tal, eu sei que as universidades, ou as não universidades, as faculdades aí particulares, tem pouca coisa de ABU, né? Normalmente são mais nas universidades federais e tal, até porque a galera faz mais curso de urno, passa o dia lá e tal. Então, assim, o que tem, assim, acontecendo, assim, e, tipo, beleza, eu sou um universitário, acabei de chegar na universidade, fiquei sabendo que existe ABU. O que tem para eu participar? São grupos de estudo? Como que eu acho? Como que eu acho essa galera, né? Por que me envolver com isso? O que acontece, assim, onde eu acho? Na minha universidade tem? Qualquer faculdade tem? Tá. O jeito mais fácil uma pessoa que chegou na universidade quer encontrar um grupo é através do nosso site, abob.org.br. Você vai lá entrar lá no site e você vai achar uma lista de todos os grupos que existem, assim, né? Legal, vamos deixar esse link na descrição. Tá. abob.org.br. Inclusive, se uma pessoa chegar e falar assim, olha, eu tô morando, sei lá, na cidade X, não tem ABU aqui. Como é que eu faço para começar? Se você entrar lá, você pode enviar uma mensagem e, por exemplo, se for uma cidade de Minas, eu vou entrar em contato com você, ou algum estudante que está trabalhando especificamente com isso vai entrar em contato, né? E vocês vão dar o quê? Um treinamento para a pessoa? Sim, depende da região. Depende da região. Aqui em Minas a gente tem uma estrutura muito específica para isso. A gente tem uma comissão de estudantes que trabalha com isso, que é receber esse contato, oferecer as primeiras conversas, treinamento, acompanhamento por algum tempo, assim, né? Mas a ideia é que a pessoa seja assistida em todos os passos desse processo, assim, né? O ideal que a gente sempre fala é que a pessoa tenha pelo menos algumas pessoas junto com ela, para ela não puxar sozinha isso, assim, né? Mas tendo, sei lá, 2, 3 pessoas interessadas, a gente já consegue fazer um acompanhamento e caminhar nesse sentido para que esse grupo comece suas atividades e depois seja afiliado oficialmente à ABUB, assim, né? Mas o que a gente tem de comum em todo quanto é grupo é o núcleo de estudo bíblico, né? Todo grupo
tem ou deve ter um núcleo dentro de uma universidade. Isso é o mais comum de você encontrar. E aí, dependendo de cada cidade, vai ter outras atividades que acontecem regularmente também, né? Mas geralmente você vai ter um núcleo de estudo bíblico e uma reunião periódica dos grupos da cidade, assim, né? Que a gente chama de grupo local. E aí... O famoso GB. Isso. E aí o núcleo de estudo bíblico, a ideia é o quê? Ser um grupo semanal, né, dentro dali da faculdade, da universidade? Geralmente sim. A maior parte dos grupos é um horário toda semana que tem lá. Por exemplo, a minha universidade era quarta-feira, 12:30. De 12:30 a 1:30. Então a gente reunia lá depois do almoço e a gente aplicava um EBI, né? A gente juntava ali 1 hora, conversava, orava no final e acabou. Mas também tem grupos que funcionam até online. Durante a pandemia tinha muito grupo que era online. Também tem grupo, sei lá, tem EBI em inglês. Desculpa. Sim. Tinha EBI em inglês. Então, tinha gente interessada em aprender inglês e ia participar desse estudo ali também. Então, mas, em geral, é isso. Um grupo dentro da universidade que se reúne num horário específico, num local específico, toda semana. E esses estudos, tipo, a pessoa prepara por conta própria ou a ABU tem alguns materiais fornecidos, assim, de estudos, para guiar, assim? A gente tem alguns treinamentos que ensinam a fazer estudo bíblico indutivo. Né, uma oficina de EBI. Tá, aprendo fazendo para o estudo indutivo. Independendo do que texto da Bíblia eu vou pegar, eu consigo aplicar esse método. Mas assim, dentro do método, já tem alguma indicação de que tipo de texto que isso funciona. Porque assim, não é um método que funciona com qualquer texto. Você pegar um texto de números, pegar um texto de genealogia, que sabe com a EBI, você pode tentar, mas vai ser meio difícil. Né? Que tipo de texto que funciona? O que a gente recomenda sempre que sejam feitos textos dos evangelhos, dentro das universidades. Né? Porque aí são textos que estão assim, mais voltados para a apresentação de Jesus mesmo, né? E a gente também recomenda o estudo contínuo. Então vamos estudar o Evangelho de Marcos. E aí a pessoa que veio semana passada, ela vai voltar e ela vai continuar, não vai perder o fio da meada, né? Mas não é sempre que isso acontece. Mas assim, o método pode ser usado para qualquer texto, assim, tipo as cartas de Paulo, tanto que nos nossos eventos, né, e também nos encontros do grupo local, que é um encontro com os cristãos mesmo, né? A gente usa o BI para estudar uma série de textos, né? Mas na universidade, geralmente, a gente recomenda que seja usado os evangelhos. Né? Sim. E aí tem o EBI. E o livro, né? O livro, por exemplo, tem esse método lá, tem os textos, mas também tem a oficina de EBI que acontece dentro dos outros eventos, né? Sim, sim. Eu não sei se no CF sempre tem, por exemplo. Quase sempre. Se não tiver uma oficina própria de EBI, é uma oficina mais geral sobre como estudar a Bíblia, como preparar um estudo, assim, né? Então, vamos falar dos eventos que tem aí, né? Certo. GB, né? Não, vamos começar de baixo. GL agora. GL? O nome novo que é grupo local. Tá bom. A gente usava grupo base antigamente, agora a gente fala grupo local. Tem que atualizar então, ok. Vamos lá. Primeiro o núcleo, né? Que é aquele que acontece semanalmente ali. E é na universidade. Depois a reunião da cidade, que é o GL. Isso. A reunião de grupo local. E acontece às vezes mensal, algo assim, né? Sim. Aí o quê? Aí une todos os núcleos que tem naquela cidade. Isso. Por exemplo, BH, aí une, por exemplo, eu era da Newton Paiva, né? Une a galera da Newton, FMG, PUC, por aí vai. E aí você tem o CF, certo? Que é um evento regional. Que aí é o curso de férias. Curso de férias, não é colônia de férias, né? Não é colônia de férias, é curso de férias. Que aí é um evento de uma semana, mais ou menos. É que o evento assim... Aí depois da pandemia a gente não conseguiu fazer com uma semana a mais. Sim. Né? Esse, por exemplo, que vai vir agora, que a gente vai falar sobre, vão ser 4 dias. 4 dias, Geralmente era uma semana, né? Esperamos que volte em algum momento a ser uma semana. E aí tem, beleza, CF. Mas aí, eu até esqueci, né? Tem uns antes aí, né, que daria pra falar, né? A gente tem, na verdade, 2 tipos principais de eventos, assim. São eventos de formação. Sim. Que a gente tá preocupado em capacitar o estudante pra missão, né? Pra universidade ali. E a gente tem alguns eventos que são administrativos, né? Que mais uma questão de gestão interna, estratégica, eleição de diretoria, manejo de recursos, essas coisas, né? E eu acho que os administrativos nem compensa falar muito, né? Mas em termos de formação, a gente tem formação em diversos níveis, né? Tem o treinamento local, ou o treinamento de fim de semana que você pode fazer no seu grupo local. Você tem o treinamento micro-regional, que junta o pessoal que está em volta de você. Então hoje, a micro-região que Belo Horizonte está, é a micro-região central em Minas. Então junta Belo Horizonte, Ouro Preto, Mariana, Divinópolis e Itabira. Hoje, é a nossa divisão, assim. Aí você tem regional, que é Minas Gerais inteira, né? Você tem eventos nacionais e, por exemplo, você tem eventos com diferentes ênfases. Eu, por exemplo, fui faz 3 anos
num evento de formação de obreiros da América Latina. Então fui na Colômbia, fiquei lá um mês na Colômbia, e foi um evento formado para formação de obreiros que trabalham tipo, nos movimentos da América Latina, assim, né? E você tem eventos mundiais, né? Cada 4 anos tem a Assembleia Mundial. Então é um movimento em muitos círculos, assim, né? Mas uma coisa que é interessante é que, assim, o grande só existe para servir o pequeno. No fim das contas, um evento grande nacional não serve de nada se ele não resultar em um compromisso com o estudante na universidade de viver a missão dele, assim, né? Então a gente fala que tem gente que passa por todos esses espaços, né? Que faz tudo que eu tenho evento. Tipo eu já fui em um monte de eventos ao longo desses anos. Só que tem gente que só fica no núcleo ali. Então, beleza. Faz parte do processo, assim. O principal ela tá fazendo, né? Que é estar dentro da universidade, né? Então... E mas assim, se vocês puderem, vão no CF. Não, que com coisa certeza. de maluco, tá? Vamos fechar falando com o CF, mas antes disso... e assim, o que as pessoas, como igreja, pode fazer? Assim, uma igreja tem seus universitários lá dentro de alguma coisa, mas a igreja quer dar algum apoio, quer participar de alguma forma com a ABU, o que ela pode fazer? Porque eu conheço, tem uma igreja, né, próxima a mim, que eles estão com um projeto chamado Acolhe UFMG, que eles querem, né, evangelizar, alcançar a galera dentro da universidade. É possível fazer isso com uma parceria com a ABU? Né? O que ela pode fazer? Né? Eu acho que existe uma infinidade de ações que a igreja pode fazer, tipo, tanto para apoiar a ABU, como para mim para receber apoio da ABU, assim, né? Eu acho que essa é uma relação que ela precisa ser cultivada. A gente tem um compromisso com a igreja local, né? Tanto qualquer cargo que você assumir dentro da ABU, um cargo de liderança, você precisa estar vinculado a alguma igreja, né? Porque a gente fala que a ABU não é igreja, né? A ABU é um braço da igreja dentro da universidade. Então, se uma pessoa encontra a Cristo na universidade, nosso primeiro passo é direcioná-la para uma igreja. Direcionar para alguma comunidade, assim, né? Então, esse compromisso é muito umbilical que a gente tem com a igreja, né? Agora, como que a igreja pode apoiar? A igreja pode ajudar divulgando o trabalho da ABU, com os seus jovens e adolescentes, falando que ele existe, trazendo gente da ABU para falar da ABU lá. A igreja ela pode apoiar um estudante que está mudando de Montes Claros a Belo Horizonte. Ele não tem onde passar o fim de semana. Você tem uma família que adota essa pessoa, entre aspas, aí, chama para almoçar em casa, participa da vida da igreja. Isso é muito precioso, né? Isso é uma maneira de servir esse estudante, acolher esse estudante. A igreja pode ajudar com espaço, né? Eu preciso de espaço para fazer um culto, um espaço para fazer uma reunião, pode ceder espaço, pode apoiar financeiramente a ABU com projetos. É muita coisa que pode ser feita, assim, né? Em relação à ABU. E, assim, uma igreja que está interessada em desenvolver algum projeto nesse sentido, muitas cidades do Brasil hoje tem grupo de ABU, né? Então, se não me engano, a gente está em 111 cidades hoje no Brasil. Não sei se é o número mais atual, mas é muita coisa, assim. Então, assim, entrando em contato com o grupo da sua cidade, isso pode ser feito, inclusive, pelo site também, pode ser pensado em inúmeras iniciativas, assim, né? Legal. E você tinha falado também que tem a Aliança Bíblica Estudantil? Que você tinha falado? Secundarista. Né? Mas o que faz? Como é que funciona também? Onde vive? Rola aqui em BH? Rola aqui em BH. Galera de ensino médio e tal. Sim. Rola em BH, só que assim, acho que durante a pandemia, se a universidade sofreu, a escola muito mais, assim, né? Então, assim, pensar que no ensino médio tem 3 anos, sendo que no primeiro o aluno não sabe nem onde é que ele está, e no terceiro está pensando na faculdade, às vezes, é muito difícil a gente ter uma liderança que seja muito contínua, assim, sabe? Então a ABS, ela sofreu muito mais nos últimos anos que a ABU. A gente está começando a reestruturar isso, né? Mas existe e é basicamente a mesma coisa. É um grupo que se reúne no intervalo ali da escola e os meninos estudam a Bíblia também. E é até engraçado que às vezes tem resultados assim mais fantásticos do que na universidade. Lembro dos meninos de Itabira uns anos atrás? E aí o grupo, eles começaram a montar o grupo e começou a ir gente, o grupo começou a crescer. E aí o pessoal da ABU foi perguntar para o pessoal da ABS, tipo, o que eles estavam fazendo. Falou assim, o que vocês estão fazendo para ir tanta gente? Aí eles falaram assim, ó, a gente chama, vocês não chamam não? Pegou pesado. Isso. Vocês não estão chamando o pessoal não, porque a gente chama, eles vão, né? Então, assim, é muito legal também ver esse nível de engajamento com adolescentes, assim, 16, 17 anos, né? É claro que os cuidados são outros, assim, né? Se um universitário pode ficar exaurido de tanto trabalhar, um adolescente muito mais. A gente tenta sempre ter esses cuidados, também tenta acompanhar um pouco mais de perto, mas é um modelo não muito diferente, assim. Entendi, legal. É muito legal. Eu fui, inclusive... eu participei de
não foi um movimento estudantil, assim, a gente começou, tipo, uma célula quando eu tava no ensino médio, mas eu queria muito ter conhecido a ABS nessa época, porque é muito legal ter essa estrutura, né, assim, de algo mais pronto mesmo, ter um apoio de fora, isso é muito legal, né? Porque tem muito esse ímpeto, né, na adolescência, assim, de fazer, de pregar quando descobre o evangelho, uma energia, etc. assim, uma energia muito grande, né? Mas ter essa estrutura, assim, ajudando é muito legal, né? E um certo, não falar limite, né, mas um cuidado mesmo, assim, né, muito importante. Sim, com certeza. É muito legal a ABS. E tem a BP também, né? Sim, a BP, Aliança Bíblica de Profissionais, que também é outro grupo que eu acho que é mais... É menos contínuo, né, do que a ABU também, né? Sim. A gente tem diversos grupos de ABP também no Brasil, mas a ênfase de atuação da ABP ela já é mais diversificada, né? Se enquanto a ABU e a ABS a gente tem um modelo muito parecido com todos os grupos, que é um grupo de estudo bíblico dentro de alguma organização de ensino, né? Na ABP ela tem diferentes organizações, diferentes propósitos, né? Então você vai ter grupos que vão estar mais concentrados na questão do estudo, tem grupos que vão estar mais concentrados na questão do serviço aos abuenses, né? Sim. Você tem grupos que vão estar mais voltados a promover ação social em algum lugar. Você tem diferentes organizações, assim, né? Então não é um modelo assim tão fixo quanto a gente está acostumado assim na ABU e na ABS. Né? E aqui, voltando à ABS, por exemplo, se a pessoa trabalha com adolescentes na igreja dela, quero capacitar esses meus adolescentes para fazer alguma coisa na escola deles, né? O que eu posso fazer? Dá para fazer contato com a BU? Vocês fazer algum treinamento com a gente? Tá? Não, é muito tranquilo. Se você tem contato com alguém que é da BU da sua cidade, a BU pode ajudar com isso. E também um outro caminho é sempre pelo site. Tipo, você tem quero montar grupo, quero saber como é que funciona, quero saber se tem na minha cidade, tipo... quero ter algum treinamento que direto pelo site você vai encontrar esse acesso de maneira muito simples e muito fácil, assim, né? Mas assim, eu tá preparado para fornecer esse tipo de treinamento. Porque assim, é um caminho legal, né? A galera, como igreja, enviar os seus adolescentes, seus jovens, como missionários para o espaço que eles estão. Né? Seja no ensino médio, seja na universidade. Não só esses jovens lá dentro de onde eles estão e eles procurar alguma coisa. Mas a igreja falar, ou a igreja ir para a porta da escola, ficar distribuindo folheto evangelista, ou para a porta da universidade e tal, que acaba sendo menos eficaz do que quem está lá dentro, que vai ter as amizades lá dentro e alcançar aquelas pessoas. Né? Inclusive, quando eu estava na universidade, lá em Sorocaba, a minha igreja local ela passava ativamente no evento com a BU. Então, assim, uma vez eu fui fazer participar de um evento de 23 dias de formação a nível nacional. Quem bancou foi a minha igreja. Bancou, tipo, integralmente, assim. Uma vez eu fui levar uma menina para participar de um evento lá em João Pessoa. Minha igreja bancou, passagem minha e dela para levar. Minha igreja cedeu espaço pra gente fazer ensaio, pra fazer evento. E quando eu me tornei abril da BU, foi uma igreja que durante muitos anos, mesmo não estando mais em Sorocaba, né, já tô mudando pra cá faz uns 5 anos, uma igreja que participou do meu sustento durante muitos anos também, assim, né. Então eu acho que é impossível fazer qualquer coisa sem o apoio da igreja, né. Não é possível você substituir isso, né, de nenhum outro jeito. Legal. Eu queria que você falasse desse livro que tá aqui também. Que livro é esse? Tá. Sobre o que fala e tal. E já é parte da minha indicação no final. Legal. Esse aqui é o Brilhar como Estrelas, né? Subtítulo O Poder do Evangelho nas Universidades pelo Mundo. Ele foi publicado recentemente pela ABU Editora, né? A ABU tem uma editora vinculada ao movimento, que é a ABU Editora. Ele foi escrito pelo Lindsey Brown. Inclusive, é engraçado, né? Que Lindsey pode ser o nome de homem ou de mulher, né? Pois é. E sempre que a gente... Tem a Lindsey Lohan. Exato. E é engraçado, porque no último evento que a gente fez... Meu nome também pode ser nome de homem e de mulher nos Estados Unidos. Pode? Então. Mas é verdade. Verdade. Aí a gente pediu pro pessoal ler esse livro e fazer resenha num evento recente. E a gente via que quem falava que Lindsey era mulher, a gente sabia que já não tinha lido o livro. Que ela tava tentando passar um migué. Dando aquele tumé. Ela escreve muito bem. Ela não sei o que, não sei o que. Mas é o Lindsey. Ele foi secretário-geral da IFES, né? Que é esse movimento a nível global, né? Durante muitos anos. E nesse livro, que é um livro que a gente já tinha em inglês e em espanhol há alguns anos, a gente não tinha em português, ele conta diversas experiências, né? De como que estudantes que estavam preocupados na vivência do reino de Deus impactaram seus contextos, né? Então você tem coisa de um monte de área, uma coisa de promoção de direitos, você tem questão de saúde, você tem questão de evangelismo, você tem muita história muito inspiradora, assim, né? Acho que quando eu li esse livro, eu li a versão em espanhol alguns anos atrás,
pela primeira vez, eu saí, assim, muito impactado. Falei, caramba, né? Deus tá mesmo agindo, assim, né? A gente não só ouve falar disso, né? Isso tá acontecendo de verdade, né? Então é isso, recomendo a leitura. Que a gente vai ter que sortear. Assim. E a capa tá linda, né? Ficou legal. Ficou muito bacana. Eu tô lembrando aqui também que a BO Editora tem uns livros, assim, famosos, né? Tipo aquela série do John Stott, né? Por exemplo. Aquela série é parceria com a Ultimato ou não? Não. Acho que não, né? Não, na verdade hoje a gente não tem parceria. Sim. Na verdade, assim, um título ou outro a gente nem tem parceria, né? Mas essa série, né? A Bíblia Fala Hoje, é uma série de comentários, né? A gente tem a maioria do Novo Testamento, assim, mas que da parte do Novo Testamento o editor geral foi o Stott, né? Sim. E é um dos carros-chefes hoje da editora em termos de venda também. Tem o Crer Também Pensar, que é um livro que a gente acaba vendendo também bastante. Do Stott, né? Que é um Ouça o livro muito Espírito, massa. Ouça o Mundo, que é um livro importantíssimo. Todos esses livros é pela editora BU, que veio pro Brasil. Que legal. Pela editora, E o Stott, ele foi um cara... eu não sei se como ele participou da BU. Não, ele foi muito legal no estudantil. Né? Ele, inclusive, veio pro Brasil já. Isso, então foi isso que eu ouvi falar. Eu lembro de ter ouvido falar numa época. Sim. Ele sempre foi Legal muito demais. ligado. Muito ligado a Lausanne, né? E o movimento Lausanne foi um movimento muito ligado à missão universitária também. Tanto que, assim, grandes teólogos da América Latina, só pegar Samuel Escobar, René Padilha, eles foram ligados à missão estudantil. Inclusive, Samuel Escobar foi obreiro da BU no Brasil. Morou em São Paulo durante um tempo, assim, né? Então, todos os movimentos de Lausanne, que só fez muito parte, tem muita ligação com a BU. Assim. E talvez por isso, né, essa questão da relevância na universidade para além de um evangelismo panfletário, assim, né? Sim. Uma coisa mais ampla e etc. Tem tudo a ver com esse espírito de Lausanne mesmo, sim, Muito legal. Muito legal. E aí tem essa série lá da BU Editora e tem umas promoções que a galera faz às vezes. Eu acho que alguns livros que eu até me surpreendi, assim, que era da BU Editora, que são muito famosos, assim, né? Tipo esses livros aí que você falou. E de vez em quando, em todo aniversário, né, da BU Editora, ela faz umas promoções, assim, bem cabulosas, né? Sim, costuma ter. Então vão lá aí tem uma página específica da BU Editora, Instagram, tem um site lá legal. Tem o Instagram da BU Editora, o site acho que ele está sendo reconstruído, se não me engano também, não tenho certeza. Mas hoje você encontra já em sites grandes também com Marketplace, você consegue encontrar os livros também, assim, né? Massa. Sim, e tem os outros nomes também, tipo Ziel Machado, né? Sim. Inclusive estava lá no S60. Inclusive, acho que eu prefaço esse livro do Ziel. Isso mesmo, Ziel Machado. Ziel é pastor metodista lá em São Paulo, foi secretário-geral da ABU também. Brabo. Uma pessoa fantástica, assim, né? Brabo. Sim. Mas aí, vamos pro CF, né? Que vocês estão falando aí. Isso, que verdade. Vai ser esse evento. Colônia de férias. Vai ter tirolesa, essas coisas? Futebol de sabão. Quando tem essas coisas, ninguém participa. Povo é chato, mano. Geralmente a gente faz o curso de férias em julho, né? Que é frio. Tem piscina, ninguém aguenta nem entrar na piscina. Assim, né? O curso de férias ele é um curso, né? Basicamente é um curso que acontece nas férias. Acontece nas férias. E hoje em dia está até meio descaracterizado. Porque depois da pandemia, muitas universidades estão com o calendário ainda muito bagunçado. Então essa é uma das dificuldades de a gente fazer um evento de 7 dias. Sim, total. Tem muito calendário bagunçado, né? Você está fazendo em 4, mas ele, para mim, é o evento mais importante que a gente oferece, temos a BU, pensando em formação. A gente tem eventos maiores e mais profundos, só que eu acho que o curso de férias ele é o melhor espaço para formar um estudante para a universidade, né? Então é um espaço onde a gente geralmente estuda um livro bíblico, né? Esse ano a gente vai estudar o livro de Jonas. A gente está estudando o tema da paz esse ano. Então a gente vai falar o nome do evento, o tema vai ser A Paz que eu Resisto. A Paz que eu Resisto? Isso. Acho que é A Paz que eu Resisto. Isso. Porque a gente sempre disputa os nomes da equipe de obreiros assim, mas é A Paz que eu Resisto. Vai acontecer aqui em BH entre os dias 28 de julho e 1º de agosto. São 4 dias. Acho que é isso mesmo. Isso. Ou é 29? 29 e 31 primeiro. Isso, entre o dia 29 de julho e 1º de agosto. Eu sei que acaba numa terça, não é? Isso. Terça meio-dia. É de sábado a terça. E é um espaço onde a gente tem exposições bíblicas, palestras, oficinas diversas,
performances artísticas também, né? A ideia é que é o espaço principal de formação dos nossos estudantes para a universidade, né? Legal. Então lá vai ter de tudo, assim. A gente vai ter... Muito louco. E tem vaga ainda? Dá para se inscrever? As inscrições ainda não abriram. Ainda nem abriram? Não para abrir, tá. Mas, assim, as vagas, a princípio, estão restritas a participantes do movimento, né? Porque nesse retorno às atividades presenciais é muito arriscado de fazer um evento muito grande sem saber se ele vai ter adesão, assim, né? Então, no primeiro momento, as vagas elas são restritas a estudantes que estão vinculados a algum grupo de Minas Gerais, mas eu acho que é possível que, caso essas vagas não sejam preenchidas a princípio, eles tenham algum tipo de abertura também nesse sentido, né? É um evento, assim, é muito denso, né? É um evento de muito conteúdo mesmo, assim. Eu fui com uma expectativa, porque eu fui no E60, o E60 foi um evento mais comemorativo, assim, né? Sim. E eu cheguei no... Com cara de festa, né? Com cara de festa, assim, pô, tudo legal. Teve bolo pra ver. Pá, teve bolo, foi legal e pá, foi lindo. O CF foi legal, mas de outro jeito, assim. Você acorda e tem devocional, café, aí depois estudo bíblico, aí depois uma palestra, aí almoça, aí à tarde tem uma oficina, né? Aí tem um tempinho livre, aí tem uma pregação, um louvor, uma pregação, é tipo isso, puxado, né? É bem assim. Então é um evento de formação mesmo, assim, né? Porque às vezes eu tenho essa expectativa, né? Tipo assim, sei lá, vai ficar lá e, sei lá, vai ser um negócio meio água com açúcar, assim, não? Realmente é uma coisa muito densa, mas ao mesmo tempo com uma linguagem muito acessível. E ele é denso, mas não é chato, né? Exato. Quem participa volta muito empolgado, assim, né? Então eu acho que você também comentou um negócio legal no começo, assim, né? Que da BU participa quem quer. Então é muito interessante chegar no curso, quem tá ali, ninguém foi obrigado num evento como esse, né? Então o pessoal chega muito, muito empolgado pra aproveitar aquele momento, assim, né? Legal. É verdade, verdade. Não tem amarras ali, né? É muito louco. Isso é muito legal. E aí, vamos fechar? Vamos pro Fofoca Reversa? Vamos caminhar pro final. A gente tem um quadro aqui chamado Fofoca Reversa. E, enfim, diga aí suas fofocas, fale pra nós o que você pensou aí. Enfim, nome, livro... fala mal de alguém, sacanagem, só coisa boa. Tá. Fala aí. Eu vou fazer duas indicações. Pode ser até mais, tá? Se você quiser música, livro, qualquer coisa aí, fica à vontade. O primeiro, assim, que eu já apresentei, né? Reforçar, assim, Fortaleça a BU Editora também, conheçam esse livro lá. Tem outros também, eu podia passar horas aqui falando de livros do Stott, né? Sim. Talvez o livro dele que eu mais gosto seja Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Também, Ouça assim... Espírito, Ouça o Mundo. Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, né? Ele fala de uma figura lá que marcou muito a minha vida. Quando eu li, que ele falou... O Stott estava contando uma experiência que ele teve na universidade, se não me engano, nos anos 60. Ele falou que chegou até a universidade e estava conversando com dois jovens estudantes, assim, tinha quase de entrar na universidade. Os dois vieram de uma família cristã e um tinha virado ateu e outro agnóstico. E aí o Stott chegou para eles a fim de entender por que eles abandonaram a fé dos pais deles, assim, a fé que eles foram educados e tal, né? Ele falou isso. Ele perguntou, vocês acham que não é verdade? Vocês acham que não é verdade a ressurreição de Cristo, tudo isso? E eles responderam assim, pra gente a questão não é se é verdade ou se não é se é relevante ou se não é. Então, isso pra mim virou uma chave muito grande, mas caramba. E eu acho que a minha busca, o que me encantou na ABU, e que acho que segue me encantando muito, é a vivência de uma fé que ela seja relevante. Né? Eu acho que aquele primeiro dia que eu fui por esse grupo de ABU, que eu não sabia nem se era crente ou não, eu fui porque eu achava que a Bíblia era relevante, ela tinha respostas para as questões, né? Então acho que esse é um livro que trata muito disso. O exercício de você ler, tá com a Bíblia numa mão com o jornal na outra, né? Você tem que saber o que o mundo tá falando, o que a Bíblia tá falando, assim, né? Então acho que é uma ótima indicação. Mas eu queria fechar com uma terceira, que é uma indicação musical. Espera, então a primeira dica, brilhar como estrelas. A outra dica foi o quê? Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, John Stott. Né? E a terceira uma indicação musical do Santiago Benavides. Ah, legal. O que canta com a Ana Heloísa, né? Isso, com a Ana Elô. Ele tá sendo um pouco mais conhecido aqui no Brasil agora também. Mas ele é um cantor colombiano. E ele também foi ligado ao movimento estudantil na Colômbia, que é a UCO, Unidade Cristiana Universitária. E, cara, pra mim é a pessoa que eu mais gosto de ouvir hoje em dia. Assim, eu conheci ele dentro da BU. Pude ouvir ele pessoalmente em São Paulo, uns 8 anos atrás. Mas é uma pessoa que eu indico muito, assim, que... Na BU a gente faz assim. Tudo que é velho, a gente faz isso. Então é uma pessoa que eu indico também que as pessoas escutam. Vou indicar uma música especificamente que é Quien Sino Tu. É uma música que ele fez em comemoração, se não me engano, aos 30 anos
do grupo lá na Colômbia. Ah, legal. Ele fala da fidelidade de Deus ao longo do tempo, assim, né? Legal. Ó, eu vou fazer 2 indicações aqui. Uma é uma indicação meio futura, mas, enfim, vocês vão entender. A primeira é O Crer é Também Pensar, que foi um livro que ele meio que explicou algumas coisas que eu já pensava, assim, nessa conciliação de ter um equilíbrio entre racionalidade e um tipo de crença pela crença, né, etc. O Stott, ele desenvolve isso demais ali, desenvolve isso muito bem. Então ele sistematiza isso e fala sobre desequilíbrios, etc. Então, Crer é Também Pensar. E o outro é uma música que foi composta em um evento da BU, que é uma música minha. E que sairá em breve aí, se você tá ouvindo. Ah, é? É, sairá em breve, se Deus quiser, chamado Onde Estão os Justos. Escutei a primeira mão. Aí, ó, tá vendo? Ele tava 2019. lá. 2019. E que eu compus em um evento num CF de Juiz de Fora. Não, foi 2018, então. 2018. De Juiz de Fora. E que o tema era exatamente esse, né? Onde Estão os Justos? A gente estudou o livro de Romanos, e eu e a minha amiga Keila Lin, a gente compôs essa música junto lá, e a gente cantou ela num sarau lá, né? Que é uma coisa muito legal que tem também no CF, que é no final de quase todo CF, né? Tem um sarau, a galera se apresenta, se inscreve e apresenta. Então tem esse momento artístico também, que é muito legal. Sim. E aí eu apresentei essa música minha lá. E foi uma coisa que me marcou muito, assim, porque muitas pessoas, tipo assim, adotaram essa música. E... Uma música da ABU, né? Tipo assim, ficavam às vezes me mandando no vídeo, aquela música sua e pá. Então essa música, ela ficou meio viva na minha cabeça também por causa dessas pessoas, sabe? Sim. Que elas sempre me lembravam e tal. E aí tem um episódio muito legal, que é quando a gente tava vindo pra BH, né? O trânsito ficou péssimo, muito ruim. A gente ficou horas e horas agarrados no trânsito. E a gente ficou cantando essa música um tempasso, assim. E a gente ficava cantando. E aí tem um vídeo até hoje, assim, dessa música, da gente cantando ela, assim, na van e tal. Você tava lá, no fundinho lá com o carrom, se não me engano. Assim. Eu não fui com vocês pro evento, mas eu voltei. Mas você voltou. BH com vocês. Aí tá lá o Heitor, assim, no canto, assim, não aguentando mais. Aí já chega dessa. Tava 20 vezes. Já chega dessa. Mas enfim, então são memórias assim incríveis que eu tenho. A BU eu realmente mudou a minha vida. Eu sempre que eu posso, eu falo por aí. E eu acho que realmente o estudante universitário, eu sei que é uma vida muito louca, muito corrida. Talvez você não vai participar e vai ser um louco igual eu, que sai entrando em tudo. Mas talvez você vai ser essa pessoa que de vez em quando vai ali no núcleo, ou que tá com alguém com um cristão que quer ser crente também, que quer entender as coisas. Com certeza vai ser uma coisa que vai enriquecer demais a sua vida aí. E é claro, né? Pode falar. A música tem data aí? Então, eu não vou falar a data aqui ainda, mas tá próximo, tá? Entendi. Tá próximo. Tamo mês aí. que vem em breve. Mês que vem em breve. E o outro evento, outra coisa, é claro, a ABUBH. O Instagram mesmo, assim, da ABUBH. Vá lá se não me engano, tá BH. Tipo assim, ABUBH. Procura lá que você vai achar. BH escrito? Eu acho que tá BH. Eu tô tentando lembrar se tá BH, enfim, vai estar na descrição aí, tá? E se você você é de BH aqui, né, quer se entrosar mais e tal, vá no GL agora, né? Isso. Que é o encontro aí que provavelmente é mensal enfim, você vai encontrar muita gente boa lá, querendo ser crente, querendo fazer esse diálogo com a universidade, com a sociedade e tal. Pessoas muito sinceras. E é muito legal. Enfim, Nossa. É isso. Então, as minhas dicas serão 2. Primeiro, sobre a FEFIC, uma feira de autores cristãos, uma feira nacional que está acontecendo aqui em BH. A gente teve a primeira edição ano passado, em agosto. Eu estive lá, o Bruno também e tal. E esse ano está acontecendo a segunda edição, vai ser mais dias. Vai ser no dia 14, 15 e 16 de julho, no espaço de eventos ali na região da Pampulha, bem pertinho do aeroporto, né? Facinho de chegar. Lá de casa. Aí, ó. E aí vai ser nos 3 dias, sexta, sábado e domingo, das 10 da manhã às 10 da noite. Todos os dias vai ter lá a feira, vão ser mais de 50 autores que vão estar expondo seus livros lá. Também vai ter algumas editoras, tal, a editora Thomas Nelson, entre outras. E todos os dias vai ter alguns lançamentos, né? Lançamentos de livros, vai ter algumas rodas de conversas de autores com alguns temas sobre romance romântico, sobre literatura infantil, sobre a literatura de fantasia, de distopia, enfim, e algumas palestras também. E aí, dentre esses palestrantes, vai estar o Emílio Garófalo, né, falando sobre ficção cristã, sobre a relação do cristão com a literatura.
Também vai estar o Marcos Almeida e o Rodolfo Amorim, falando sobre o livro deles, Arte e Espiritualidade, correto? E a Débora Ottoni, que é a esposa do Marcos Almeida, vai estar falando do livro, né, ela lançou 2 livros. Uma é de Eva Esté e outra de Maria até Nós, que pega histórias de personagens, mulheres personagens bíblicas e trata de uma forma romanceada, né, conta ali como um conto, enfim. Que mais? E algumas outras palestras, né, focadas em alguns gêneros literários, enfim. Tudo isso é gratuito, a entrada. É só assim, você pode retirar seu ingresso pelo site da FEFIC. Tá lá no Instagram deles, eu não lembro o site, né, mas vai estar aí na descrição. Só procurar aí FEFIC BH, que você acha aí nas redes sociais, no Instagram e tal. E você tem alguns ingressos que dá direito a algumas exclusividades lá, de retirada das senhas, né, para assistir essas palestras. Os kits você também. Tem os kits, né, com ecobag, outras coisas assim. Mas a entrada mesmo no evento é gratuita. E também, e aí já vou para minha segunda dica, eu vou estar lançando o meu livro O Céu de Roma Negra, lá na FEFIC. O Céu de Roma Negra é um romance policial que se passa em Salvador. Vai abordar muito o universo de facções criminosas, tráfico de drogas, e também mostrar muito do universo, né, da Bahia, do Brasil, né, da cultura, da música, da culinária, né? Os pontos turísticos, né, e outros nem tão turísticos também lá de Salvador, vai aparecer ali no livro. Eu vou lançar ele agora uma segunda edição, uma versão impressa, né? Eu já tinha lançado ele como e-book em 2020 e agora, 3 anos depois, está saindo aí a versão impressa, né? Também foi editado, passou por algumas alterações, atualizações. E aí vai ter um lançamento lá ao longo dos 3 dias. Todos os dias, de manhã e de noite, eu vou estar autografando, né? De 10 às 13, de 18 às 22. E no domingo vai ter um bate-papo, meio-dia, sobre o livro, tá? Meio-dia 15 a meio-dia 45 vai ter um bate-papo lá e depois vou ter tempo de autógrafos e tudo. E também, nesses dias aí de FEFIC, a gente vai estar lá como vitral, gravando alguns podcasts com os autores, né, cobrindo o evento. Vamos gravar alguns podcasts temáticos com vários autores e também com esses convidados especiais aí, se Deus quiser. É isso. Veja a gente lá. E aí, se você não for estar em BH nesse período, ou se não puder ir lá no evento, meu livro também você pode adquirir de outras formas, tá? Me procura aí nas redes sociais, dá pra comprar e enviar por Correios também. Só comprar lá pelo PagSeguro, tá? Que eu te envio. Brabo. Céu de Roma Negra. Fechou? Fechou. Heitor, obrigado. Obrigado por você ter vindo. Foi um prazer. Quer falar mais alguma coisa, deixar algum recado final, falar, enfim... Qualquer coisa, essas coisas. Exato. Qualquer coisa, manda abraço. Não, acho que o meu exercício tem sido fechar tudo com esperança, assim, né? Então acho que queria falar que acho que entrar na universidade falando de Cristo é um ato de muita esperança, né? Sim. Uma frase que eu tenho ouvido bastante assim, no movimento ultimamente é que quando a gente chega na universidade, a gente não está levando o Cristo para a universidade. Ele já está lá dentro. Ele nos convida para esse processo, né? Então eu queria convidar assim, universitários que estão entrando na universidade agora, ou igrejas que estão preocupados com isso, assim, a conhecer a BU e se envolver também, que a gente está de braços abertos para isso também. Massa. E agradecer o convite, foi muito legal a conversa. Show de bola. Muito bom. Foi um prazer. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado por se dedicar à BU, obrigado por toda essa força que você percebeu aqui pelas minhas falas, que é muito importante o movimento para mim. E eu tenho certeza que pessoas como você que acreditaram no movimento, né, e que estão servindo, são extremamente relevantes para que a coisa continue, né? Então Deus tem com certeza te usado. A gente sabe que essa vida de realmente missão, né, muitas vezes não é fácil, mas eu acredito muito que é o que Deus tem nos chamado para fazer mesmo. Assim. Então, glória a Deus por isso. Obrigado. Tamo junto, meu querido. Valeu, velho. Ó, seguinte, se você ouviu o nosso podcast, gostou, agora falando com aquela câmera do meio ali, ó. Se você ouviu o nosso podcast, gostou, quer ser um vitralista, tá na descrição, tá no QR Code também, não tá? O editor colocou aí pra nós. Se você, enfim, quer saber de todos os links, tá tudo na descrição aí. E ajuda nós a continuar existindo, tá? Seja um vitralista, comenta, enfim, se engaje com a gente. Dá um tchauzinho pra aquela câmera do meio ali. Até a próxima, galera. Valeu, galera. Valeu. Até semana que vem. Valeu. Fechou.